muito obrigado por vocês pararem o que vocês estiverem fazendo para a gente bater um papo aqui. Gostaria de agradecer ao Fabiano e à Nicole, mas vou fazer isso pessoalmente, porque eles não estão aqui, né? E primeiramente quero pedir desculpas a todos os e-mails que eu não respondi de vocês. Porque, cadê a Elaine? Putz, Elaine. Desculpas duplas pra você, Elaine. Enfim. Na verdade, isso é um sintoma grave do nosso dia a dia, né? E eu usei até esse exemplo porque eu quero começar falando aqui dos desafios que a gente do lado de lá enfrenta, né? Porque do lado de cá vocês já estão de cor de saber quais são as dificuldades de vocês, né? Para conversar, para chegar aos jornalistas, nem sempre os mails estão atualizados suficientemente, né? Para encontrar os caras na redação, para ter acesso a eles, para conseguir mais do que 30 segundos de atenção, né? Alguma coisa além do minutinho ali, né? Tem um minutinho e tal. E do nosso lado também, né? A gente tem uma série de complicações que são causadas por vários fatores e que eu acho bacana a gente ter esse espaço para conseguir conversar pessoalmente, porque nem sempre por telefone a gente resolve essas pendências, ou também os cafés são curtos, os almoços demoram uma eternidade para acontecer, né? Então acho sempre legal que a gente tenha essa oportunidade. Da última vez que eu vim aqui, aliás, a primeira vez que eu vim aqui, a gente fez um esquema mais ou menos parecido, né? A Laura lembra disso. A Aline também estava lá. Mas era uma época completamente diferente. Acho que faz o que, uns 6 anos? Não, 4. 4 anos? 4, mesmo assim, né? Muita coisa mudou, né? Então, e o objetivo disso aqui, eu nem preparei a apresentação, né? Quando eu cheguei lá embaixo, eu pensei, você que é o palestrante e tal. A ideia não é dar uma palestra, a ideia é bater papo com vocês e tentar verificar como a gente pode melhorar o relacionamento que é importante para os dois lados, né? Do jornalista com o assessor de imprensa, e eu acho que não é algo que se restringe a um veículo ou ao outro, ou uma assessoria ou a outro. Essa relação ela tem sido conturbada, na minha opinião, por uma série de questões. Acho que a gente precisa colocar na mesa, né? Tentar esclarecer algumas dessas coisas. Então, bom, antes eu vou me apresentar formalmente agora. Então, eu sou Marcelo Grippo, sou editor do Olhar Digital, que é um site que cobre o mercado de tecnologia. Então eu estou lá há 3 anos e meio, mais ou menos. Antes disso eu trabalhava no Ad News, que é um player de propaganda e marketing. E esses dois setores são muito diferentes, mas eles estão interligados em alguns pontos, né? Mas mesmo assim, trabalhar com tecnologia tem sido um desafio muito maior, porque é uma escala muito diferente de propaganda, né? Os valores são outros, as empresas são gigantescas, as coisas mudam uma rapidez impressionante, né? E então nesses 3 anos e meio, o que eu acompanhei lá no Olhar Digital foi o que todo mundo viu, um mercado em que as redes sociais se tornaram um canal quase que prioritário de consumo de informação, e que isso trouxe uma série de problemas para o jornalista que estava acostumado ele mesmo a definir as pautas, ele mesmo a identificar oportunidades de informação ali num ciclo menor ali, né? Na reunião de pauta. Acho que os canais em que se buscavam os insumos para produzir matérias, eles eram mais limitados, e as redes sociais simplesmente destruíram com toda essa lógica e impuseram uma nova realidade para a gente, que é o controle de algoritmos. Então, se há 10 ou 15 anos a gente determinava como a notícia surgia em parceria com as assessorias de imprensa, que alimentam bastante o mercado, vocês sabem, de repente a gente se viu numa situação em que o jornalismo se tornou refém
de robôs, que são os algoritmos que definem a relevância das notícias, e esses algoritmos, eu diria que o algoritmo do Facebook é a fórmula da Coca-Cola do século passado. É algo que todo mundo quer saber, ninguém sabe como exatamente funciona. E isso impacta diretamente o nosso trabalho, porque antigamente a gente falava em audiência restrita ao site. O que a gente vendia, o que a gente comercializava era simplesmente o que o site gerava. Hoje não. Hoje, engajamento, alcance, likes, tudo isso passou a ser um terreno muito fértil, tanto do ponto de vista de consumo de conteúdo quanto comercialmente falando. Eu quero dividir com vocês algo que eu não sei se todo mundo sabe, mas em 2015 o Olhar Digital ganhou o título de case de sucesso do Facebook no Brasil. O que isso significa? Significa que de uma forma ou de outra a gente encontrou um caminho legal para explorar essa oportunidade de mídia. Então aqui eu trouxe, isso é o que está disponível no próprio site do Facebook. Isso aqui é o que basicamente o Facebook diz que você tem que ter para ser relevante, né? O que é? Conteúdo exclusivo, relevante, ouvir o público nas redes sociais, construir uma comunidade participativa. Agora, como fazer isso se você não tem efetivamente o controle do que rola ali? É um território completamente alheio e com uma concentração muito grande de conteúdo e que te coloca numa situação delicada de competir. Não com notícias, eu não estou competindo ou concorrendo com os meus concorrentes de mercado, ou concorrentes, enfim, não só do mercado de tecnologia ou com qualquer outro. Eu estou concorrendo com os posts de todos nós aqui, com o Gatinho, que é a nova sensação da internet, com os memes da Dilma, com as brincadeiras em torno do Jean Willis e do Bolsonaro e tal. Então tudo isso acaba entrando num pacote que determina a relevância do post para você e como aquilo vai aparecer, né, na sua tela. Então a gente está quebrando muito a cabeça. Eu diria que talvez esse seja o maior desafio jornalístico hoje, que é entender de que forma você pode ter uma atuação no Facebook boa, sem que isso prejudique, e aí que está um dos grandes problemas dessa história toda. O problema não é você ter uma boa atuação no Facebook. Isso dá para conseguir. O problema é você ser relevante no Facebook, você ser ativo no Facebook, e ao mesmo tempo você não perder oportunidades comerciais no seu site. Porque a audiência, ela acaba sendo fragmentada. Você joga tudo lá no Facebook, ou você chama o pessoal para o site, mas se você coloca tudo no Facebook, suas principais notícias, se você joga tudo lá, você não tem... As pessoas não vão para o site, você não tem como vender aquilo e acaba virando uma bola de neve que coloca todo mundo, enfim, em risco. Então aqui eu trouxe para vocês mais isso para pontuar então com a nossa estratégia hoje. A gente trabalha prioritariamente com o Facebook. O Facebook é hoje a rede social que mais dá audiência para a gente, e acredito que para a maioria dos sites jornalísticos. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30-35% da audiência vem de lá. Do Olhar Digital. Cerca de 30-35% vem do Facebook. E assim, e olha que a gente não tem uma audiência muito grande vinda do Facebook. Eu conheço sites que tem 60-70% da audiência vinda de lá. Então isso é um grande problema, né? Que acaba estourando também na mão de vocês. Porque isso pode ser uma oportunidade para vocês, mas também pode ser ao mesmo tempo uma dificuldade a mais, né? Se antes você pensava as sugestões de pauta visando só o site, agora você tem que visar também o Facebook. E o que é que está acontecendo nessa história toda? Está todo mundo gritando, né? Está todo mundo sucumbindo a essa nova estratégia. Para vocês terem uma ideia, há 2 anos o Facebook recomendava que uma rotina de 20 posts publicados por dia era considerada ok. Assim, beleza, você tá o seu ritmo de publicação está em linha com o que as pessoas publicam. No ano passado isso dobrou para 40. Esse ano já está por dia. Esse ano já está estourando a casa de 60 posts por dia. Então significa que assim, um veículo que
que quiser se manter ativo e relevante na disputa pelo espaço da timeline, ele precisa ter uma quantidade absurda de postagens por dia. Ou então ele pode publicar menos? Pode. Como é o nosso caso, a gente não publica tudo isso. A gente publica cerca de 250 posts por semana, que dá um ritmo mais ou menos de um post a cada 20 minutos, de segunda a sexta. Então, se você não tem tanto conteúdo quanto tem, por exemplo, o UOL, quanto tem o G1, um grande portal, você precisa quebrar a cabeça para encontrar títulos super interessantes. E aí a gente entra numa área muito complicada e delicada, que é até onde vale ir editorialmente em nome do bom desempenho no Facebook. Eu acredito que seja a realidade de vocês também. É o uso cada vez mais frequente de chamadas surpresas no Facebook. Para não falar quando elas são sensacionalistas, puramente sensacionalistas, né? Quando se anuncia alguma coisa, sei lá, tem novidade no WhatsApp. E aí você é obrigado a clicar para saber qual é a novidade, né? Mudou o visual. Sei lá, tem... A Livre faz isso. Linkar com um assunto quente, uma matéria que eles já fizeram. Teve um estudo até, eu não sei se vocês viram sobre o comportamento do Catraca Livre lá, mas eles são muito ativos, né? Eles têm um ritmo alucinante de publicações, né? Tanto que a gente vai procurar Você não acha nunca mais. Você viu uma vez, você nunca mais acha de então podia ter, né, um campo para pesquisar, né, por palavra-chave, como se fosse no Google, né? Mas o UOL faz muito isso de pôr os títulos que você é obrigado a ver. Então, não é só o UOL. Não é só o UOL. Então, mas aí sabe o que acontece? Aí, só que sabe o que acontece? Como a gente não pode subestimar os leitores, né? E aí, quando você começa a ter esse tipo de atitude, eles vão lá, eles já criaram uma prática que pra galera do 3G que não quer gastar dado, tá aqui a informação. O cara vai lá e publica no comentário, ele já dá a informação para que você não seja obrigado a clicar e abrir lá, né? Então, hoje eu diria que essa é uma das principais preocupações dos editores hoje em dia de site. Como equilibrar o conteúdo nativo, né, no seu site, também no Facebook, porque são públicos. A minha opinião diverge um pouco da opinião de muita gente do mercado, mas eu acho que assim, eu acho que, por exemplo, chamadas surpresas. Ok, os leitores ficam irritados com isso. Eu também, quando me coloco na posição de leitor, também não acho legal. Mas acho que a gente precisa proteger o nosso negócio também. O que é o Facebook, se não uma forma de trazer audiência pra gente? Nada. Uma página no Facebook, por si só, não tem nada. Se ela não atinge pessoas e se você não consegue converter isso de alguma forma, seja em audiência ou em vendas, no caso de uma página de loja, uma página de varejo. Então, é muito questionável, eu acho muito legal ter essa discussão de que qual é o problema de você usar o Facebook como uma forma mesmo de chamar as pessoas para o seu site. É para isso que ele serve, não é? O grande problema é que na outra ponta da tabela está o Sir Mark Zuckerberg com uma visão completamente diferente. Enquanto a gente quer tirar as pessoas do Facebook, ele quer incluir as pessoas no Facebook. Isso significa o quê? Que o Facebook vai inchando cada vez mais e vai virando sinônimo de internet. Esse é o problema. No sentido da navegação? No sentido de que, tirando o Google e os serviços de e-mail, tudo está no Facebook. O Facebook não surgiu como uma plataforma de consumo de notícias. No entanto, hoje essa é uma das principais atividades dele, entendeu? Eu supervisiono diretamente essa área, mas o trabalho é dividido entre todos os repórteres. Aliás, isso é um ponto interessante de falar, que eu acredito que a nossa redação não seja a única a trabalhar nesse esquema. Você tem, sim, algumas redações que que criaram uma equipe de inteligência, de análise e tal, o que eu acho muito, muito importante. Mas, no geral, esse trabalho ainda é feito à mão mesmo pelo time de redatores, de repórteres, né?
O que é difícil é você encontrar uma uniformidade para aproveitar essas oportunidades. Então, tem notícia que dá para fazer chamada surpresa? Tem. Tem notícia. Tem notícia que as pessoas não vão ficar bravas, entendeu? Exemplo. A Apple divulgou o preço do novo iPhone no Brasil. A notícia é, novo iPhone no Brasil custa X, custa a partir de tanto. No Facebook não precisa ser assim. A Apple liberou o preço do novo iPhone, veja quanto vai custar o iPhone no Brasil. E uma legenda picante, né? Vale mais do que não sei o quê. Entendeu? Então, assim, só que o problema é que a linha é tênue. Do que a gente quer tanto entregar no título e começar a entregar menos. Então, mas são sinais de um tempo de excesso de conteúdo, né? Isso dá uma discussão muito boa, até porque dentro das equipes mesmo você diverge. Por isso que eu falei que é difícil encontrar uma uniformidade. Eu chamo uma notícia de um jeito, mas um repórter chama de outro jeito. Porque o Facebook ele dá a possibilidade. Anteriormente, quando você jogava um link no Facebook, ele era do jeito que era carregado aquele corpo do link, né? Agora ele dá a possibilidade de você alterar o título, alterar a chamada. Colocar outra foto. O que tem lá é o que tem aqui. Então, essa é a minha dúvida, porque quem que faz essa seleção, você é um repórter, cada um tem uma linha diferente de raciocínio. Assim, geralmente, eu fico... Geralmente eu me envolvo mais nesse trabalho, porque eu fico acompanhando tudo que entra no site, então eu sei as notícias que tem mais potencial de gerar grande audiência. Exemplo, Vivo, essa polêmica da Vivo, da Anatel, do corte e tal. A gente deu uma notícia dizendo em que a Vivo se defendia, enfim, estava se explicando sobre o assunto, né? E a gente chamou no Facebook e falando assim, então, Vivo se defende e diz que, sei lá, que não fere Vivo se defende e diz que e critica os usuários que reclamam disso. Veja o que a operadora falou, especificamente, né? Você dá metade da notícia. É algo muito instável, eu não sei, não existe uma fórmula. E tá todo mundo aprendendo, essa é a verdade. Tá todo mundo aprendendo e algumas vezes errando feio. Errando feio. Tem casos assim que... nossos, dos outros, tá todo mundo... Quem disser hoje que sabe como trabalhar jornalismo no Facebook tá enganado, tá se promovendo à toa, porque... Você nunca sabe qual vai ser a reação do leitor. Isso também é algo interessante, porque às vezes você faz uma chamada com um objetivo X e aí eles reagem, o público reage de um jeito completamente diferente e isso põe abaixo a sua estratégia. Por exemplo, outra coisa que é muito comum, requentamento de notícia. Até quantas vezes eu posso requentar uma notícia? Não sei. Porque o Facebook não é cronológico, também tem isso, né? Na hora que você publica ele é cronológico, na hora que você solta o post, ele entra numa ordem determinada. Só que pode acontecer de dali a um dia eu encontrar o post na minha timeline, porque nós somos amigos, eu tenho conversado muito com você e você curtiu, né? A gente tem até um exemplo aqui que eu gostaria de mostrar. O fato é, então, esse vídeo, sei lá, a gente não esperava que ele fosse ter essa repercussão. Foi tão grande que até o próprio Grupo Newcom, que era dirigido pelo Walter na época, fez um post, mandou pra imprensa um release e tal. Então, assim, é uma plataforma completamente imprevisível. Como é que funciona? Quais são os critérios do Facebook, né? O Facebook é dividido em alguns pontos, né? O principal deles, pra gente hoje em dia, é o alcance. O alcance são dois, o alcance e engajamento. O alcance é para quantas pessoas estão tendo acesso à sua página, os seus posts aparecem para quantas pessoas, né? E o engajamento é a soma de like, compartilhamento e comentários. Então a gente vive tentando achar a equação correta disso para que o alcance não prejudique, porque o alcance sim, o engajamento impulsiona o alcance e o alcance afeta diretamente o desempenho do nosso site. Por quê? Óbvio, se o Facebook representa hoje 30% da minha audiência e o meu alcance cai 30%, por exemplo, eu perco, né? A tendência é que eu perca a audiência. Então a gente vive buscando estratégia para que o alcance não caia. A publicação de vídeo nativo, que é aquele que abre direto no Facebook, é uma das principais
formas de melhorar o alcance de uma página. Então aí eu comecei a pesquisar os vídeos, os conteúdos que a gente poderia requentar. E lembrei disso, que no site tinha ido muito bem, mas no site ele teve 20 mil cliques. Entendeu? Por quê? Você vê a diferença que dá clicar no vídeo, abrir num outro site e tal. Muita gente perde interesse nesse processo todo, né? Então requentei, né? Tentando melhorar o alcance. O resultado foi assim, a gente melhorou o alcance em 115% em um dia. A gente dobrou o nosso alcance. O alcance é da página, na verdade, né? E aí o vídeo aparece para as pessoas. Antigamente o Facebook tinha um recurso de autoplay que ele abria automaticamente, mas eles tiraram isso, né? Então agora você precisa dar o clique. Deu clique, contou a visualização. Só que ele tem um relatório em que ele mostra quanto tempo as pessoas viram. No caso do vidro líquido, a gente teve um tempo médio de 1 minuto e meio de visualização, que para a internet é bastante coisa. É bastante coisa. Então, enfim, isso é só um exemplo do potencial que o Facebook tem. Isso para não falar em notícias, né? Que dependendo do teor da notícia, a gente, sei lá, a gente já chegou a ter 15 mil pessoas vindas exclusivamente do Facebook num determinado momento, assim, sabe? Então, 15 mil pessoas hoje significam, sei lá, se você pega uma home no UOL, por exemplo, a gente é parceiro do UOL, né? Então vira e mexe a gente está lá na home deles. Uma home no UOL hoje gera pra gente no máximo 2 mil pessoas online o tempo inteiro. Então você vê que o Facebook tem um alcance muito maior. Vocês produzem conteúdo exclusivo para o Facebook ou tudo que está no site acaba indo para o Facebook? Alguns vídeos vão exclusivamente para o Facebook nesse esquema nativo, que é quando publicado lá. Agora, conteúdo em si, de texto e vídeos produzidos pela nossa equipe, não. Aí a gente publica no site e reaproveita no Facebook. Então, a nossa orientação é sempre essa. Sai primeiro no site e depois no Facebook. Algumas vezes a gente pode até repetir no Facebook com outro foco, mas sai prioritariamente no site. Agora, existem pautas que elas nascem pensadas mais no Facebook do que no site. Isso é inevitável. O problema disso tudo é que conforme a coisa avança, conforme o Facebook cresce, tem cada vez mais conteúdo lá dentro. Eu falei agora dos números de posts, por exemplo, que vão aumentando. Isso é bizarro, principalmente até para as páginas pequenas, para os veículos pequenos, que não tem gente suficiente para produzir. Como é que faz? Você vai ficando cada vez mais escondido lá dentro, né? E isso acaba sendo muito difícil para a gente, porque é como se fosse um trabalho de enxugar gelo hoje, trabalhar com o Facebook, porque você pode acordar com 5 milhões de alcance e você vai dormir com 2 milhões e meio de alcance. Vocês costumam fazer impulsionamento, alguma coisa? A gente nunca gastou dinheiro com isso. Mas quando a gente virou case de sucesso no Facebook, isso foi motivo de muito orgulho pra gente, porque a gente foi o primeiro site jornalístico brasileiro a virar case de sucesso lá. Por que a gente virou? Porque a gente ganhou... a gente criou um produto que chama Olhar Digital News, não sei se vocês já viram. É um resumo diário em que a gente publica nativamente lá, né? Um resumo de 1 minuto e meio em que a gente cita as notícias mais importantes do dia, mas de forma bem rápida e objetiva. Então isso daí gerou tal case de sucesso pra gente. O Facebook falou, não, ok, acho que vocês estão trabalhando bem a plataforma. Então a gente vai impulsionar alguns posts de vocês no começo. Então foi isso que aconteceu. Foi a contrapartida. Mas foi algo muito sutil. Eles chegaram a impulsionar, mas não foi nada muito duradouro também. Foi mais uma semana de lançamento, uma semana de promoção desse boletim, né? Mas hoje em dia, enfim, vídeo nativo já virou... Todo mundo faz, todo mundo tem um resumo do dia, todo mundo... Inclusive, eu acho que a próxima onda agora são os vídeos nativos, os vídeos ao vivo, né? Transmissão de vídeo ao vivo. Vocês já devem ter acompanhado, tem veículo entrando todos os dias ao vivo. O Estadão, por exemplo, tem um produto legal que é o Diário da Crise. Eu acho que
aposta da mídia em geral na internet, porque hoje não tem mais como dissociar. A internet é Google ou Facebook. Os dois juntos controlam muita parte do nosso conteúdo. E esse que é um problema, né? Por isso eu falei que a gente perdeu o controle. Porque se você não está no Facebook, você perde aí 20, 30% da audiência. Se você se rebela contra o Google e pede para sair do Google News, por exemplo, você vai perder também 20% da audiência. Então, resumindo, 50% da audiência dos sites está na mão de quem não produz conteúdo, de quem produz tecnologia. E aí a gente fica nesse mato sem cachorro, né? Você tem que lidar da melhor forma possível, protegendo ainda sua audiência, tentando vender os seus banners no site, projetos especiais, enfim. Então não é algo fácil hoje em dia. Mas eu queria ouvir também as dificuldades de vocês, né? Porque dos tópicos do meu bate-papo aqui é saber como jornalistas e assessores podem se relacionar melhor nessa época conturbada de várias oportunidades de exposição e com um número cada vez maior de assessorias no mercado, né? Hoje eu acho que não existe mais uma empresa que descarte a necessidade de uma assessoria de imprensa. Então isso faz criar um novo mercado, só que aí são várias assessorias pequenas que acabam surgindo e disputando a mesma caixa de e-mail, né? Então eu queria discutir com vocês as dificuldades que vocês têm e também para a gente pensar em pontos de contato, porque eu acho que tem surgido novos pontos de contato entre jornalistas e assessores, além do release, além do follow. Por exemplo, eu participo de um grupo no WhatsApp da Samsung, e muito mérito para a assessora da Samsung que conseguiu reunir, 15 jornalistas de tech para participar de um grupo. Então ela vai lá, de tempos em tempos a gente tem um tópico para discutir, ou alguma piada para rir, sabe? Isso está sempre sendo alimentado de alguma forma para que a gente tenha um acesso mais fácil, mais prático. Você não tem ninguém mandando bom dia com a florzinha? Não, bom dia não. Bom dia não, isso é proibido. Bom dia é proibido pelo bom senso. Tem que ter uma cartilha de bom senso, né? Os convites para almoços eles estão aumentando, os convites para cafés, enfim, eventos de uma forma geral estão aumentando, acho que em função dessa própria concorrência, né? De que tá todo mundo disputando o mesmo espaço. Mas tá mais difícil para você sair da redação também. Ao contrário de que tá aumentando, tá mais difícil para você sair. Tá mais difícil. Tá mais difícil, mas eu acho que a ideia é criar estruturas para que não só o editor tenha contato com os assessores, e sim os repórteres, e sim os subeditores, né? Para que todo mundo consiga de alguma forma ou de outra se comunicar, né? Qual a visão de vocês sobre isso, sobre esses convites? Assim, os jornalistas geralmente aceitam, não aceitam? Quais são as desculpas? Quais são... É que o problema também é toda a estrutura da cidade, né? Porque para você sair, chegar num lugar, você já leva 1 hora, aí você fica lá mais 1 hora, 1h30, almoço, por exemplo. Almoço eu acho mais eficiente, mas aí acho que tem que ser individual, porque daí você consegue realmente fazer uma imersão para valer no cliente. Leva o porta-voz, vai a assessora, o assessor, porta-voz e o jornalista. Aí eu acho que tem sim uma possibilidade maior de contato. É o sucateamento e o reaproveitamento de editorias. Então a gente trabalha com tech, então tem veículos de tech, tem gente que trabalha há 5, 7, 8, 10 anos com tech. 50 anos no caso do Etevaldo, por exemplo. Então é um veículo tradicionalmente que tem gente que acompanha há bastante tempo. Mas por outro lado, nos grandes portais, porque tech virou um assunto super pop, né? Hoje falar de WhatsApp, falar de banda larga, tá todo mundo usando, então você precisa falar, né? Então a grande mídia se debruçou sobre isso. Só que nem sempre eles têm uma editoria de tech preparada ou numerosa para dar conta desse resultado. Então o que você faz? Você aproveita, né? Pega alguém que não vai para lá e tal. Até porque a orientação é fazer algo mais superficial mesmo, né?
Quase não tem mais veículos hoje que falam a tecnologia do ponto de vista técnico, né? É tudo visando o público, porque o desafio comercial hoje é muito grande no nosso mercado, porque no caso do Olhar Digital, por exemplo, quais são os nossos números? A gente tem hoje cerca de 9 milhões de usuários únicos por mês, são 80 milhões de page views, 9 milhões de usuários únicos mês. Nas redes sociais, a gente tem 5 milhões de seguidores, quase 6 milhões, porque no Facebook já são 3 milhões e 400 mil usuários. Aliás, isso é interessante a gente falar, que para vocês venderem essa notícia para os clientes de vocês, quando vocês forem sugerir a pauta, né? Hoje o Olhar Digital é a maior página de notícias sobre tecnologia no mundo. No mundo. Não existe um site que cobre o mercado de tech que tenha tantos likes quanto a gente. O Mashable, que é o segundo colocado, tem por volta de 3 milhões e 300 mil likes, a gente está com 3 milhões e meio. Que é mais ou menos o mesmo número da Exame e do Estadão. Então no Facebook a gente tem um patamar parecido com um deles. Apesar de todos esses números, ou talvez por causa deles, a gente vive um momento em que a gente não é grande mídia, a gente não tem o tamanho de um UOL, de um G1, que tem 3, 4 vezes a nossa audiência, mas a gente também não é um veículo de nicho. Porque o veículo de nicho ele tem ali em torno de 2, 3 milhões de unique visitors. Então, comercialmente falando, a gente vive nessa dificuldade de trazer o cliente que quer anunciar também no G1 e no UOL, porque eles também estão falando de tecnologia. Então, por que não aproveitar esses caras que têm tem um volume maior de usuários, né? Então, não sei, acho que tem muitas perguntas e respostas pra gente trabalhar aqui, né? E eu queria entender um pouco sobre o processo de composição de pauta de vocês, até pra gente trabalhar o nosso lado também, né? Porque a nossa maior dificuldade hoje é dar conta do grande número de releases que chegam, atender decentemente a quantidade de follows que a gente recebe, porque o follow é uma ferramenta importante. É a hora que você tem a oportunidade de fazer o jornalista lembrar que você mandou um release que pode ser útil para ele, né? Mas a verdade é essa, que as redações não estão preparadas para o número de sugestões que chegam. Tenho notado que existem 3 tipos de release. Os releases feitos nas coxas, né, que muitas vezes são disparados à toa, enfim, chega, né, olá, Fernanda, pra mim. Assim, escrito ainda com uma fonte diferente, sabe? Ficou claro que faltou preencher o... exatamente. Algo nessa linha. Tem o release que ele já vem pronto para ser publicado, e aí eu acho que essa é uma grande função da assessoria de imprensa. Eu sou defensor disso. Eu acho que o release ele tem que ser uma nota. Se ele puder ser publicado, ele entra. E entra porque a gente vive lidando com uma série de variáveis que a gente não consegue dominar, entendeu? Então, às vezes a audiência tá ruim, às vezes não chegou, sei lá, você tá com gente viajando na equipe, ou faltou gente, não sei o que. Então você tem um número mínimo ali de notícias a atingir, você tem que ter volume. Se chegar um conteúdo bem escrito, sóbrio, né? Acho que tem que ser sóbrio, pronto para publicar, por que não? A gente receber sugestões que visam única e exclusivamente promover o serviço. Ok, eu não vejo problema nisso, até porque a gente fala eu promovo o iPhone, eu promovo o WhatsApp, então assim, teoricamente, por que eu não poderia promover um aplicativo do seu cliente? Então o problema não é esse. O problema é que muitas vezes você percebe que o release ele é feito de um jeito em que não importa o valor daquilo para o leitor. O que importa é a empresa sair bem na fita. Só que isso não passa, e aí esse é o problema. E se passar, vai passar em veículos menores, não sei. E aí entra numa questão mais de estratégia, né? O que o cliente quer, o que foi combinado. Mas do nosso ponto, assim, eu sempre
achei que a função de vocês é nos ajudar. Sim. Essa é a função. Acho que essa Essa é a função. Assim, se eu pudesse descrever isso, porque é isso que eu espero das assessorias, que elas possam me ajudar, porque eu já tenho muitas coisas que me atrapalham no dia a dia, entendeu? E eu não, então, se a gente consegue encontrar esse tom, né? Qual é o tom? Uma informação útil, e não é tão difícil pensar nisso, só pensar na outra ponta da tabela. Pô, legal, para o meu cliente isso é legal. Se o meu cliente faz algo relevante, eu vou pensar justamente nisso. Por exemplo, um evento pode ser notícia. Sim. Pode sair num site, pode sair num ad news, pode sair num propaganda de marketing, como se fosse agenda. No mercado de tecnologia, aí é engraçado, né? Porque a parcialidade, obviamente, ela existe. Então, quando a Apple marca um evento, aí é notícia. Sim. Agora, quando, sei lá, qualquer outra companhia marca um evento... Na verdade, o que ela quer dizer não é nem tanto a divulgação do evento em si, mas, tipo, tem uma prática antiga que o cliente quer anunciar a participação dele no evento. Ah, entendi. Não, aí não dá. Então, mas é exatamente o retrato disso que a gente acabou de falar. O cliente não pode ser o centro. O cliente tem que participar, ele tem que estar lá. Mas ele não vai ser o centro. A menos que seja um caso, claro. Existem casos espetaculares. O cliente é um puta case. O cliente tem... exatamente. Aí você tem que esse valor notícia, né? Mas... quando a gente... E aí... O que eu sinto falta também, mas o que eu acho que isso vem melhorando, é contexto, né? Que seria, na verdade, a terceira parte, seria o terceiro tipo de release, né? Então tem um release que é tosco, tem um release que é na medida, e tem um terceiro que é a sugestão de pauta. A sugestão de pauta contextualizada, eu acho que é muito legal. Exemplo, a banda larga fixa, tá tendo toda essa confusão aí, mas aí tem que ficar ligado, tem que ser rápido. Né? Surgiu, a Anatel proibiu temporariamente. À tarde você já entra com o seu advogado, né? O advogado fulano de tal está à disposição para comentar, o negócio acabou de sair. Vai entrar como fonte, é super legal. Porque daí fica evidente, e tem assessorias que se especializam nisso. Só mandam oportunidade. Geralmente esses temas mais difíceis de emplacar, que é direito, essas coisas mais duras, né? Eu prefiro receber algo mais econômico, numa situação dessa, né, eu prefiro receber uma introdução e uma aspa, ou duas aspas, porque se eu quiser usar ali daquele jeito eu vou usar, mas se eu quiser algo a mais aí eu ligo para ele. Mas é bom deixar já essa possibilidade de usar, principalmente quando você consegue ter a sacada da redação. Então, 10 posts visando a audiência, 10 curiosidades sobre o Android. Pô, você consegue fazer um infográfico e olha só que curioso, muitos desses infográficos eles são feitos com base nas informações dos sites, né? Então chega lá embaixo as fontes, chega lá até nós mesmos, até a fonte Olhar Digital, e a assessora tem uma sacada que eu não tive, entendeu? Por isso ela me ajudou a fazer um negócio legal que vai ter audiência. Por quê? Fazer um infográfico não é simples, né? Demanda um tempo, parar alguém ali, ficar um tempo montando o texto, revisando o texto, fazendo infográfico e tal. Então, eu acho que funciona melhor ainda quando você cria um hábito. Então, tem empresas que fazem isso, né? Que só mandam rankings mensais, por exemplo. Ou então infográficos semanais. Toda semana vai ter um infográfico sobre tal assunto. Legal. Você acha importante essa regularidade? Acho muito importante. Acho porque já aconteceu de eu encomendar um infográfico. Porque eu tava mandando, eu tava acertando vários, então faz mais um aí, entendeu? Pra gente é ótimo, né? É bem combinado, então, mas tem muitas vezes que a gente desperdiça Não é todo jornalista que tem esse potencial gráfico, o cara se debruça, faz um trabalho, às vezes é desperdiçado, então se for encomendado, é ótimo pra gente. Então eu vejo sair muitos veículos de tech, né? Sai no Olhar Digital, sai no Tecmundo, sai no Tech Tudo, sai bem, assim. E é bom que daí aí é um release mais original, como se fosse um release original, né? Só você vai dar aquele conteúdo. E não é um conteúdo do seu cliente, especificamente, mas o seu cliente pode estar lá dentro, né? Essa que é a diferença. Então, eu acho que encontrar esse meio termo, ele é fundamental.